Graça e paz, meus queridos irmãos, que nesta tarde de terça-feira trarei para vocês uma palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 5 em diante. Palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai dizer assim, ó: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tantos as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Eu estava lendo esta palavra que vai nos dar referência como título: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando eu me deparo com esta palavra, com este cenário que o Senhor queria nos mostrar, eu entendo que Ele queria nos mostrar que Ele era humilde, mas não só nos queria nos mostrar esse cenário de humildade, e sim também de um plano de salvação, um plano divino. Por quê? Porque essa entrada triunfal em Jerusalém acontece pouco tempo antes de ele ser crucificado. Acontece alguns versículos antes de ele ser preso. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele já estava entrando para todo aquele processo que iria acontecer até chegar a sua crucificação naquela cruz, até ele ser entregue àquela cruz para morrer por mim e por você. E quando eu olho para essa palavra, que ele vem montado numa jumenta e no jumentinho, o qual em Mateus vai dizer, Marcos também vai dizer, e Lucas também vai dizer que foram 2 discípulos que foram buscar esses 2 animais. Porém, no livro de João, vai falar que o próprio Jesus os encontrou, esses animais, no meio do caminho, e assentou-se e entrou em Jerusalém. Mas o que eu venho aqui trazer para vocês nesta tarde é sobre a importância de nós entendermos a palavra do Senhor. Não basta lermos, nós temos que examinar, porque aqui ele mostra um cenário de humildade, mas o cenário maior que ele quer nos mostrar e que ele nos mostra a partir do livro de Zacarias, o qual vai falar do seu capítulo 9 e versículo 9, as seguintes palavras, que vai dizer assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um ancinho, filho de jumenta. Ei, ele não quis mostrar apenas um cenário de humildade, e sim também que ele veio pela profecia, e sim que a profecia teria que se cumprir. Então, quando ele entra em Jerusalém, montado numa jumenta e no jumentinho, ele queria nos mostrar que ele não vive por razões humanas, e sim pelo plano divino. E nesta tarde eu queria te dizer uma coisa: deixa de viver a tua vontade, a vontade dos teus olhos, a vontade da tua carne, o desejo do teu coração, e passa a viver a vontade de Deus na tua vida, que você vai ver a glória dele se manifestar. Quando eu e você paramos de viver aquilo que agrada a nós, agrada a nossa carne, e não aquilo que agrada a Deus,
a nossa vida não muda, a nossa vida continua na mesma. Então agora quando nós passamos a viver o plano de Deus, a obra de Deus, o Senhor, Ele trabalha em prol das nossas vidas e nós vemos a manifestação da glória dEle. Quando eu me deparo com um jumento, uma jumentinha, a Bíblia vai dizer que esses animais eram animais de carga. Quando o jumento e a jumenta eles são novos, eles prestam. Mas depois que eles tomam uma certa idade, eles só servem para carregar cargas sem medida de peso, até eles não aguentar mais e vier a falecer. E aqui quando o Senhor se depara com eles, quando o Senhor manda os 2 discípulos buscar esses 2 animais, ele pega aqueles 2 animais que já estava excluso, que não prestava mais para aquele povo, e ele sentou-se em cima e entrou em Jerusalém. A entrada triunfal em Jerusalém se deu pelo simples motivo que ele mostrou um cenário de paz, um cenário de mansidão, um cenário de humildade e um cenário de plano divino, que é o importante nessa palavra, é o importante para nossas vidas. Ele não apenas quis mostrar que ele era manso, que ele era humilde, que ele traria a paz para aquele povo, mas sim ele mostrou também que ele vive a profecia, e a profecia que foi dito no livro de Zacarias, o qual eu compartilhei com vocês. E aqui eu trouxe 2 razões para vocês também nessa noite, que é a seguinte: primeira razão, a entrada de Jesus em Jerusalém é um sinal de coerência com o plano divino. Volto a dizer sobre o plano divino. Esse plano divino, Jesus utilizando este meio de transporte, diz que não precisamos nos impor pela força, usando um cavalo, que era considerado um instrumento de guerra e poder. Sua força e conhecimento observam os outros critérios. Se ele vem montado num cavalo, como era usado naqueles tempos para ir às batalhas, às guerras, ele mostraria um cenário de autoridade, de poder, e ele não queria isso, ele queria mostrar totalmente ao contrário. Então ele usou aquela jumenta e aquele jumentinho. O mundo ele pode nos desprezar, o mundo ele pode nos taxar como uma jumenta e um jumentinho, mas o Senhor é esse que ele tem levantado para te usar, porque ele vai na contramão do mundo, ele não vai na direção que o mundo vai, ele vai totalmente na contramão. Por quê? Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós que o servimos é poder, é virtude que vem da parte dele. Então começa a viver o plano divino de Deus, que você vai ver a glória dele ser manifestada na sua vida. Segunda razão que eu trago para você é para que a escritura do Antigo Testamento fosse cumprida. Torno a dizer que ele mostrou um cenário de humildade, mas também ele viveu a palavra do profeta Zacarias. Ele mostrou, aleluia, que a palavra teria que ser cumprida. Então é assim também nas nossas vidas. A promessa ela foi feita. Não vai se cumprir através dos seus pais, através dos seus irmãos, através do seu pastor. Ela só vai se cumprir se eu e você deixarmos, se eu e você se colocarmos no centro da vontade de Deus. Ela só depende de mim e de você para ser cumprida, porque o Senhor chamou, o Senhor morreu naquela cruz, ele pagou um alto preço para mim e para você. Mas essa promessa que ele fez já há muito tempo atrás, ela só vai ser cumprida na minha e na tua vida quando eu e você der legalidade. Então, trazendo também aqui sobre esta segunda razão, ele vai falar assim, ó, a montaria que nosso Senhor Jesus escolhe é um jumentinho. Talvez nós, eu e você, presunçosos, tivéssemos escolhido um imponente cavalo, porém Jesus não seguia por razões meramente humanas, mas por critérios divinos. Se fosse eu e você, nos dias de hoje, ou talvez até naqueles tempos,
nós queríamos mostrar um cenário completamente que o Senhor mostrou. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos a carne falar mais alto, a vontade falar mais alto, mas nós não vivemos o plano divino. E ali ele foi completamente diferente daquilo que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam que ele viria montado no melhor cavalo, o cavalo mais bonito, mas ele veio montado numa jumenta e no jumentinho. Por quê? Porque ele é Jesus e não há outro igual a ele, entendeu? Porque ele quis mostrar um cenário completamente diferente do que o povo achava que ele ia mostrar. E é assim na minha e na sua vida. Nós temos que deixar de ser presunçosos, deixar de ser desumildes, deixar de ser ambiciosos. Nós devemos deixar de querer sempre o melhor, porque em certo momento nós temos que vivenciar aquilo que nós temos em nossas mãos. Em certo momento nós temos que presenciar e viver aquilo que o Senhor nos permite em certo momento. Como assim, Vinícius? Em certo momento nós não vamos ter o que comer, em certo momento nós não vamos ter o que vestir, mas é o Senhor permitindo para ver até onde vai a nossa fé. Como Jó, ele tinha sua família, Jó ele orava tanto a Deus para que nada viesse a acontecer com sua família, mas o Senhor permitiu que o Satanás viesse tocar em tudo que Jó tinha, menos em Jó. Mas Jó ele continuou temente ao Senhor e continuou adorando ao Senhor. Ele foi provado, mas mesmo assim ele continuou adorando ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que grandes coisas o Senhor tinha para fazer na vida de Jó. E é assim na minha e na tua vida. Nós temos que deixar de viver por razões humanas, pelas razões que agrada a nós. E nós temos que viver aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que o Senhor tem projetado para nossas vidas. É uma obra grande, maravilhosa, mas eu e você só vamos vivenciar se nós estivermos no centro da vontade do Espírito de Deus, no centro da vontade de Deus. Então essa palavra se deu um título como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor, ele veio na contramão do mundo e o Senhor, ele cumpriu a profecia que foi feita no livro de Zacarias. Então, deixa a profecia de Deus se cumprir na tua vida. E para ela se cumprir, você tem que ter a noção de que você é totalmente dependente de Deus. E ela só vai se cumprir quando eu e você se colocarmos na posição de verdadeiros adoradores e buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus, ela só vai se cumprir se nós largarmos tudo o que temos feito para viver totalmente a vontade de Deus e poder dizer como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E podermos dizer: hosana ao filho de Davi, hosana o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E poder também dizer, como a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia, quando o Senhor voltar e nos achar servindo a Ele. Então fique com essa palavra na tarde desse dia, em nome de Jesus. Amém.